Bom dia a todos, meu nome é Ludmila Pizarro, sou editora de Último Segundo e de Economia do portal IG. Estamos aqui hoje para mais uma das lives pré-eleitorais sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, nome do seu canal no YouTube. Ele é pré-candidato à Prefeitura da capital paulista pelo Patriota. A entrevista vai ser conduzida pelos jornalistas Ricardo Galupo, que é colunista do IG, fundador do Brasil Econômico, e pelo repórter de política de Último Segundo, Kaique Alencar. E a gente também convida vocês, internautas, a enviarem as suas questões. O deputado estadual Arthur Duval foi eleito com mais de 478 mil votos, o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa de São Paulo em 2018. Ele é paulistano, youtuber desde 2015, quando criou o canal Mamãe Falei, nome que o acompanha até hoje. O canal tem hoje mais de 2 milhões e 600 mil inscritos. Arthur Duval também é empreendedor e, segundo sua biografia no site da Lesp, tem como objetivo transmitir os ideais da ideologia liberal econômica e valorizar os profissionais da segurança pública. Bom dia, deputado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado aí, fico honrado de fazer parte aqui. Deputado, eu queria começar falando sobre a crise sanitária que o Brasil está vivendo, tendo em vista que São Paulo é a maior cidade do país e, por isso, lidera o número de casos e de óbitos de Covid-19. Caso o senhor estivesse à frente do município, o que o senhor estaria fazendo de diferente do que está sendo feito hoje pela gestão da cidade, pelo atual prefeito Bruno Covas? E como que o senhor pretende lidar, caso seja eleito, com os impactos que a pandemia do novo coronavírus certamente ainda vai trazer para a cidade de São Paulo? Sim, eu vou começar, na verdade, pelo final, a parte do desenvolvimento econômico. Eu acho que é uma questão muito mais complexa. Eu acho que, inclusive, é o tronco central ali da minha campanha, da ideia que eu trago para a cidade, né, uma ideia inovadora. Então, eu acho que essa parte, se for o caso, a gente pode discutir com muito detalhe depois. Sobre a crise, o que a gente viu, infelizmente, foi uma completa atrapalhada em todas as esferas de poder, né? O prefeito Bruno Covas, completamente incompetente, o governador João Dória, ainda que com alguns acertos, completamente atrapalhado, e o Poder Federal, então, não preciso nem dizer, né? O que acontece é que eu não posso deixar de enumerar dois erros absurdos, né, da gestão do prefeito, que, em primeiro lugar, ele travou as vias, um completo absurdo. Ele chegou a travar médicos, chegou a travar ambulância nas vias, se arrependeu, voltou atrás. Depois criou um rodízio absurdo, onde a pessoa poderia sair um dia sim, um dia não. Para mim, foi muito mais uma questão de um instrumento arrecadatório. Jogou as pessoas no transporte público no meio da pandemia, um completo absurdo. Eu acho que faltou um pouco de gestão em todas as esferas, menos preocupada com a sua imagem e com a sua popularidade, e mais calcada em dados e análise de evidências. Eu acho que faltou um pulso um pouco mais firme em todas as esferas, inclusive do prefeito e do governador, uma vez que nós tivemos o pior dos dois mundos. Nós nem ficamos 100% abertos e deixamos a vida acontecer, e nem tivemos o isolamento. O isolamento em São Paulo, principalmente na capital, ela foi uma ilusão, tá? Nós tivemos o pior dos dois mundos. Eu moro no Tatuapé, moro na Zona Leste. Da janela do meu apartamento, eu pude ver que não houve ali uma medida efetiva com isolamento. E se você for para as áreas mais periféricas de São Paulo, pior ainda, você não teve nenhum tipo de fiscalização, você não teve nenhum tipo de campanha de informação relevante. Eu acho que foi tudo feito ali nas trapalhadas. Eu, como gestor público, faria uma quarentena com medidas mais restritivas e mais duras, tá? Para que a gente conseguisse, hoje, já estar aberto. Hoje já era para a gente estar aberto, já era para a gente estar, inclusive com esse decréscimo na ocupação de leitos, já éramos para estarmos abertos, já éramos para estarmos pensando em recuperação econômica, e nós estamos aqui no auge da crise discutindo, vamos abrir para o Dia dos Namorados. Aí o cara abre por 4 horas, quer dizer, é uma coisa completamente contraintuitiva. Você vai acumular mais pessoas ali.
Aí eu fiz algumas visitas em hospitais e você acompanha que tudo que os técnicos da saúde disseram realmente aconteceu. Você teve uma reabertura gradual ali, perto do dia 11, perto do dia 12, que foi o dia dos namorados. 10 dias depois, você teve um pico em ocupação e procura de hospitais, inclusive nos hospitais de campanha. Então, você vê que foi tudo decidido politicamente, deixando as evidências e a parte técnica de lado. Eu, como gestor, teria a mão um pouquinho mais firme, faria uma quarentena um pouco mais rígida no começo, para que nesse momento a gente já pudesse estar discutindo a abertura econômica. Com relação ao que o senhor fará, caso seja prefeito, no caso desses impactos, eu queria que o senhor voltasse a essa questão. Você diz impactos econômicos ou na área da saúde? Caso o senhor seja eleito, quando o senhor for tomar posse, porque esses impactos eles vão continuar, né? Impactos Sim. econômicos na população. Como é que o senhor pensa em lidar com eles, caso seja prefeito a partir de 2021? Vamos fazer o seguinte, eu vou começar então tratando da parte da saúde, que eu acho que é a parte mais diretamente ligada a esse assunto, e depois novamente a gente pode realmente entrar no plano que eu tenho econômico, que esse é um plano, até se vocês me permitirem, eu pretendo discorrer um pouco mais, porque é um plano muito completo, tá? Vamos focar nessa parte da saúde. A gente tem um problema aqui em São Paulo, e todas as vezes que você vai estudar os assuntos e você vai entender o que está acontecendo, você vê que, infelizmente, as travas das soluções em São Paulo, elas não são técnicas, elas são sempre políticas, as coisas são decididas politicamente, e nós temos um grave problema consequente disso. O que acontece é o seguinte, a saúde, em primeiro lugar, as pessoas, infelizmente, não têm essa informação com clareza. A saúde estadual e a saúde municipal, elas têm lógicas diferentes. Quando uma pessoa ela fica doente, ela tem um problema de maior complexidade, ou uma internação mais longa, etc., ela precisa ir para outra esfera do poder, ela vai para a saúde a nível estadual, que tem uma lógica de aglomeração, ou seja, quem mais faz, melhor faz. Por isso que é tão comum você ter regiões diferentes do estado, com ali determinada especialidade, etc. A lógica da saúde municipal é outra, é completamente diferente. A lógica da saúde municipal é o primeiro contato que você tem com a saúde e a regulação para o estágio superior. Então, a lógica da saúde municipal é de pulverização, que foi feita em São Paulo. Porém, a pulverização dos equipamentos de saúde, ela não foi feita de forma técnica. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar, por exemplo, as UBSs, você tem um número suficiente de UBSs em São Paulo, porém essa pulverização e essa distribuição foi muito mais feita de acordo com a influência do vereador na prefeitura do que de fato com o estudo técnico de demanda populacional. Então o que a gente tem hoje, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 20 UBSs que tem ali 2 equipes. Você tem mais de 10 UBSs em São Paulo que tem apenas uma equipe. Então a minha proposta para a saúde em São Paulo, de uma forma geral, é fazer o seguinte: em primeiro lugar, trocar os médicos plantonistas, que muitas vezes estão numa AMA ali, muitas vezes dando atestado para o cara pegar uma folga no trabalho, do que de fato fazendo um trabalho de acompanhamento, trocar o médico plantonista pela figura do médico de UBS, que é o médico que realmente tem os agentes públicos ali, de 5 a 6, que acompanham a população e fazem um acompanhamento contínuo do tratamento daquele cidadão. Então, essa capilaridade de, por exemplo, quando passa o carro do torresmo, o seu João apresenta pressão alta. Esse tipo de capilaridade só é feita pela equipe de UBS, que você tem um agente comunitário e você tem um médico atrelado a essa equipe. Então, você reestruturar e deixar o número de 5 a 6 equipes por UBS, que é o ideal, que é o que é projetado para ser feito, reestruturando a saúde de São Paulo. Então, se a gente não passar por isso, se a gente não parar com essa demagogia, com esse populismo, de vou abrir não sei quantas UBSs e deixar o negócio largado, você não vai estruturar uma gestão eficiente para cuidar das pessoas. Então, na área da saúde, sem me estender mais, a minha proposta é trocar os médicos plantonistas por médicos da família e reestruturar as equipes nas UBSs que já existem em São Paulo. Tá ótimo. Muito obrigada pela resposta. Deputado, vou passar a palavra para o Kaique, que tem uma pergunta para o senhor. Deputado, caso o senhor chegue à prefeitura, o senhor pretende manter esse mesmo discurso que levou o senhor à Assembleia Legislativa de São Paulo? Uma coisa que acontece bastante, principalmente em nível federal, é que as pessoas acabam escolhendo seus representantes
pela posição política que eles têm do que os problemas realmente que têm que ser resolvidos. Puxando essa análise mais para a cidade de São Paulo, que é o nosso foco aqui, o senhor acha que isso pode acontecer também aqui? Como é que o senhor analisa esse cenário? Com certeza, obrigado pela pergunta. Na verdade, um dos grandes desafios que eu tenho é justamente mostrar que eu não sou só esse cara combativo, esse cara brigão que defende suas posições ali com muita veemência, né? Eu acho que a gente tem que entender, é uma coisa que, infelizmente, eu não quero nacionalizar o debate, eu não quero ficar aqui fazendo críticas a um ao outro, mas você vê até o próprio presidente da República que não entendeu a diferença entre um militante, um deputado e um presidente, né? Eu acho que essa diferença, ela tem que ser colocada na mesa e ela tem que ser clara. O papel de um deputado é diferente do papel do executivo. O líder do executivo, o prefeito da tua cidade, ele tem muito menos que apontar os problemas e muito mais que resolvê-los. É diferente do papel de um deputado. Eu fui eleito com uma base muito combativa, eu realmente não tenho medo de conflito. Uma das minhas bandeiras é justamente ter a coragem para enfrentar tudo que é necessário, tudo que necessite o enfrentamento. Agora sim, você como prefeito é outra história. E a minha história de vida, na verdade eu tenho 33 anos, apesar de eu ser o candidato mais jovem, eu não tenho 18 anos, eu tenho uma história de vida, ela foi baseada não em ser um youtuber que eu sou desde 2015, que é ontem praticamente, mas sim numa história de empreendimento, de empreendedorismo, né? A minha história passou necessariamente por abrir empresa, por ter sucesso na carreira privada, e isso passa necessariamente pela solução de problemas, não só por apontar um problema e reclamar dele. Então, eu acho que essa postura propositiva é o grande desafio, e eu acredito que uma eleição municipal, principalmente de São Paulo, ela está menos vinculada à ideologia e muito mais a pragmatismo. Você pegar o histórico da cidade de São Paulo, o histórico eleitoral, você vai ver que a bola, ela pula ali de Haddad para Dória, de Erundina para Maluf. Então, eu acho que é uma eleição muito menos ideologizada e muito mais calcada em pragmatismo e em capacidade de solução de problemas. É por isso que a minha campanha, e as pessoas vão ter a oportunidade de ver isso, ela não vai ser uma campanha baseada em briga ou em geração de fato. Ela vai ser uma campanha propositiva, tá? Em soluções objetivas para a cidade. Queria passar a palavra agora para o Ricardo Gallo, que também vai fazer uma pergunta. Vamos buscar, então, começar a falar dessas soluções objetivas para a cidade, deputado. Existe um estudo, um número que é dado como certo, que há 40 mil imóveis desocupados na região central de São Paulo, né? E que a maior parte das pessoas defende que esses imóveis sejam destinados à moradia popular, né? O senhor é favorável a essa solução? O senhor acha que ela é mais adequada para resolver este problema na cidade? Olha, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, esse é um dos assuntos que eu mais me interessei e eu acho, sinceramente, que é o foco principal que um candidato a prefeito esse ano tem que ter. Não dá para a gente discutir a cidade sem discutir a principal coisa que você tem, que é o uso do solo. E um dos mitos que nós temos em São Paulo é que a cidade cresceu sem planejamento. Isso é um erro. A cidade cresceu com planejamento errado, né? Eu acho que desde 1974, quando a gente teve o plano diretor que dividiu ali a cidade em apenas 8 zonas e limitou o potencial construtivo desses terrenos, você criou um problema sistêmico em São Paulo, que é o espalhamento da demanda, né, porque habitacional. Então, o que acontece é o seguinte, o slogan desse plano, e pouquíssimo, eu acho que eu nunca vi na história das eleições municipais de São Paulo, pelo menos desde a redemocratização, um candidato a prefeito tocar nesse assunto. O slogan desse plano era: São Paulo não pode crescer. Então, esse erro, ele foi perpetuado por décadas até hoje. O que acontece? A demanda chega em São Paulo, então o cara chega aqui, ele chega de outro país, chega de outro estado, chega de outro município do próprio estado, ele chega aqui e ele encontra uma região central absurdamente cara para ele morar, que concentra todas as virtudes ali da infraestrutura pública, e aí o cara, ele não some, ele é empurrado para as regiões periféricas. E isso é um grande erro. Então, eu acho que assim, além da regularização fundiária que tem que ser feita, né, se você pegar São Mateus, por exemplo, 90 é perto da minha casa aqui, 90% dos imóveis lá não tem dono, não tem título. A regularização fundiária é uma coisa obviamente necessária, urgente para São Paulo, mas tem algo que é menos óbvio, menos intuitivo, que as pessoas não estão falando,
que é, a meu ver, a principal solução para a cidade em todos os aspectos, que é a revisão do nosso plano diretor. Nós temos um plano diretor elitista, restritivo, completamente retrógrado, calcado em ideologias de gentrificação, um negócio completamente absurdo, e as soluções que se deram para o déficit habitacional em São Paulo são soluções artificiais que não funcionam. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Nós temos, por exemplo, eu quero fazer uma obra que vai trazer empregos, uma obra que vai trazer modernidade, eu quero fazer uma obra em São Paulo. Você tem, por exemplo, as EIs, você não pode construir lá. É um absurdo, você não tem a flexibilidade de construir, tudo bem, você quer dar uma contrapartida, você precisa construir ali habitações populares, você não tem a flexibilidade para colocar isso onde a demanda está. Assim, são soluções, são soluções burras e preconceituosas que não deixam a gente fazer com que o progresso de São Paulo aconteça. Eu vou dar um exemplo para você. A gente não tem como falar de déficit habitacional sem colocar o dedo na ferida de bairros como, por exemplo, o Jardim Europa e os Jardins. Você está uma escorregada de patinete da Paulista, que é uma região nobre, onde todo mundo quer trabalhar, onde quer todo mundo ir lá se divertir no domingo, e você tem a impossibilidade do adensamento. E aí você tem mansões absurdamente caras numa região central, e você tem o cara que é um motoboy, o cara que é um atendente de telemarketing, pegando 3 horas de trânsito para ir morar lá em Itaquera, lá nas periferias da cidade, e a gente não discute urbanismo. A gente deixa ali os privilegiados hoje tendo o baixo adensamento nas regiões centrais, com os imóveis caríssimos perto das regiões centrais de São Paulo, e as pessoas mais pobres e mais vulneráveis empurradas para as regiões periféricas de São Paulo, onde você não tem estrutura de saúde, você não tem estrutura de educação, você não tem uma estrutura de transporte público que sequer consiga transportar essas pessoas, né? Eu quero lembrar que o Uruguai, que a Zona Leste, ela é o Uruguai mais Campinas somado em termos de habitantes, e você tem menos de 10% dos empregos aqui. Então nós temos que rever o plano diretor de São Paulo, esse é o tronco principal que eu acho da minha campanha. Eu acho que todas as soluções partem necessariamente do melhor uso do nosso solo. Só um detalhe, deputado, explica um pouquinho essa questão aí do Jardim Europa, porque eu fiquei curioso. O senhor defende construir conjuntos habitacionais no Jardim Europa? Qual na prática, como é que o senhor lidaria com essa questão? Olha, eu acho que a gente tem nem os candidatos da mais extrema esquerda têm uma proposta como essa. A gente tem que lembrar que muitos dos doadores de campanha moram lá, né? Então, quando você pega associações de bairro muito poderosas que não deixam você construir ali transportes públicos próximos, quando você não deixa construir prédios, você não consegue explorar o potencial construtivo daquele terreno, muitas vezes você vê porque é uma galera que tem muita influência, né, principalmente em campanhas também, que não deixam o plano diretor. Você vê, o Haddad reviu o plano diretor, se não me engano, eu não lembro o ano agora exatamente. 2013, acho que ele começou em 2012, chegou em 2013. Ele não mexeu ali. Então, por que uma pessoa não pode comprar um terreno no Jardim Europa e construir 8 vezes o potencial construtivo ali? Pro rico que tem uma mansão não ter sombra na piscina dele? Então, hoje, a gente sabe que é isso que acontece. E aí você tem um outro absurdo em São Paulo, que a gente tem que tocar nesse assunto, que é a tal da outorga onerosa, né? Só explicando para quem não entende, aqui em São Paulo funciona assim. Você não pode construir X andares num terreno, a não ser que você pague. E aí você vai comprar ali os CEPACs, né? Que é o potencial construtivo. Só para você ter uma ideia, o primeiro leilão de CEPAC, um CEPAC, que é 1 metro quadrado, ele custava aproximadamente R$600. Então o cara ia lá, pagava R$600 por metro quadrado e comprava o potencial construtivo daquele terreno. Hoje, para você ter uma ideia, o último leilão que teve, se não me engano, na Faria Lima, o CEPAC saiu a R$17 mil. Aí eu pergunto para você, como que você vai suprir a demanda habitacional nas regiões mais centrais e principais da cidade, se só para você comprar o potencial construtivo, você está falando de R$17 mil o metro quadrado, fora o terreno, fora a construção. Você está falando só de um papel assinado que custa R$17 mil o metro quadrado para o cara poder construir. Então, o que você faz? Você elitiza esses terrenos. Você faz com que determinadas regiões de São Paulo, só quem tem muita grana possa morar, possa aproveitar e coincidentemente, são os melhores lugares de São Paulo. Então, eu pergunto para você, um cara que mora em São Mateus e trabalha no telemarketing na Paulista, por que esse cara tem que sofrer tanto?
Por que esse cara tem que ser empurrado para a periferia? Por que esse cara não pode morar numa unidade, por exemplo, de 40 metros quadrados, um loft que está na moda, né? Eu moro num, né? Por que uma pessoa não pode morar num loft numa região central a um preço acessível? Porque nós temos leis burocráticas que excluem essa pessoa dessa região. Você fala, não, eu não quero o pobre aqui, eu quero o pobre longe daqui. Então isso é um completo absurdo, é um plano diretor, como eu te falei, completamente restritivo, ele é dificultoso na mudança de uso de imóveis, né, cai um pouco naquilo que você falou, tem 40 mil imóveis sem uso em São Paulo. Como é que o cara vai usar se ele não pode mudar o uso? Né? E assim, para completar, para ter a cereja do bolo, nós ainda temos um problema de tombamento em São Paulo, né, que isso gera outros problemas, gera problema de cracolândia, gera problema de tráfico de drogas, gera problema de centralização de equipamentos sociais. Você tem uma série de problemas que decorrem do mau uso do solo em São Paulo, e eu não vejo nenhum candidato, novamente, desde a redemocratização, eu não vi nenhum candidato à prefeitura tocar nesse ponto. E para mim é o ponto principal, é a solução que São Paulo precisa. Deputado, queria aproveitar, então, agora para a gente fazer uma pergunta da nossa audiência, que o Kaique vai ler para a gente. Isso, ó, pergunta sobre segurança pública do Álvaro Gonçalves. Candidato, bom dia. Diante da violência policial, qual a sua proposta com relação à segurança? Haja vista que o senhor terá guarda municipal, guarda civil metropolitana, no que ela poderá colaborar. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, a Constituição nos reserva um papel residual no que tange à segurança pública. Esse é um grande problema do município. Eu discordo desse ponto. Eu acho que a gente deveria ter uma Constituição mais permissiva, tanto em termos de legislação penal, que concentra tudo na União. Eu acho que a legislação penal deveria, de fato, respeitar o que é uma federação e deixá-la mais próxima dos estados e municípios, como é, por exemplo, em outros países desenvolvidos, do tamanho do Brasil. Agora, o seguinte, o que a gente tem um problema grave aqui de São Paulo, que a nossa GCM, ela é, eu não vou dizer sucateada, mas a importância dela não é dada a devida importância da GCM. A GCM, ele é o principal contato do munícipe, do cidadão com a segurança pública. É o primeiro contato, é o principal contato. A primeira medida que eu vou fazer, apesar de ser uma medida simbólica, ela é uma medida muito importante, que é mudar o nome da GCM. Não vai mais chamar Guarda Civil Metropolitana, vai se chamar Polícia Municipal, porque é isso que é de fato. O cidadão que está na rua, ele está sendo assaltado, ele não quer saber, ele olha o Guarda Civil Metropolitano, ele não quer saber se a prerrogativa constitucional dele é cuidar de estátua, ele quer a solução da segurança, e ele vai procurar, e o GCM, hoje, via de regra, faz o trabalho muito bem feito. Então você tem que dar o nome que tem, de fato, a Polícia Municipal, e dentro da Guarda Municipal, a gente ainda quer recriar a ROMU, né, que é a Ronda Municipal, é como se fosse a rota da PM, é a ROMU da GCM, que vai ser a ROMU da Polícia Municipal, né? Isso não tem custo, isso não é uma coisa que tem um diferencial no salário, é simplesmente uma separação de perfis dentro da polícia para quem tem mais esse perfil de ronda municipal para fazer essa ronda diferenciada. Agora, um outro aspecto da segurança pública que a gente tem que analisar, dois, na verdade. O primeiro é o seguinte, o combate à corrupção é uma questão de segurança pública, e uma questão que eu quero fazer, inclusive, é baseada numa proposta federal do Sérgio Moro, é a criação de uma agência para combate à corrupção, né? Eu acho que a gente tem toda a condição de fazer isso, temos como criar uma inteligência para isso, temos como criar ali uma fiscalização dos agentes de fiscalização, né? A gente tem como criar isso. E um segundo ponto da segurança pública, que pouco se fala e é muito importante, é a tal da gestão horizontalizada, né? A gente tem que lembrar que as subprefeituras têm um papel importantíssimo, não só na questão de zeladoria, não só na questão de varreção de rua, etc., mas na fiscalização de pancadões, etc., etc. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, fazer uma delegação de subprefeituras técnicas, diferente do que a atual gestão fez, né? Se a gente puder entrar um pouco mais nesse assunto, eu vou mostrar, por exemplo, que a subprefeitura da Casa Verde foi literalmente loteada por interesses eleitorais, né? E a gente tem que, de fato, fazer a horizontalização dessa gestão de segurança pública, porque passa necessariamente pela indicação técnica de subprefeitos com avaliação de desempenho. Deputado, dentro dessa sua ideia de rever a questão da Guarda Municipal, o
O senhor pretende, inclusive, empoderar mais os guardas municipais? O senhor pensa, inclusive, em propor aí uma tentativa de uso de armas? Como é que o senhor, não letais, talvez, como é que o senhor avalia essa questão? Sim, novamente, isso não é por mais que a Guarda Civil Metropolitana, que a meu ver deveria se chamar Polícia Municipal, esteja sob a tutela do prefeito, novamente, isso muitas vezes esbarra em legislações federais, né? Eu sou completamente a favor de empoderar, não é a palavra, porque é uma palavra muito genérica, mas eu acho que sim, potencializar o uso de uma força policial e de uma prerrogativa constitucional que nós já temos, que é a polícia municipal, que é o guarda municipal. Ele tem sim que andar armado, ele tem sim que utilizar armas não letais, mas eu acho que tem outras coisas que dá para você fazer, não soam tão bonitas na hora de falar para a campanha, mas que fazem toda a diferença. Vou dar um exemplo para você. Aqui em São Paulo, uma mania que se teve é você pegar, por exemplo, um terreno abandonado e falar assim, ó, GCM, aqui é teu alojamento, vai lá, faz o alojamento. E é impressionante, o GCM, quando você coloca ele num lugar, ele faz acontecer. Os caras arrumam doação de tinta, os caras arrumam equipamento de academia, os caras arrumam colchão, os caras deixam um negócio lindo. Aí quando o negócio tá lindo, a prefeitura chega, ó, puta, muito bonito o que você fez, sai daqui que eu vou colocar uma OS para fazer assistência social. Aí pega o cara e joga de novo. Então assim, um dos gestos que eu quero fazer é colocar alojamentos fixos para GCM. Falar, ó, aqui é o teu lugar. Aqui a academia que você construir vai ficar para você. Aqui o colchão, o beliche novo que você arrumar vai ficar para você. Aqui a pintura do lugar que você vai ficar para você. E deixar acontecer. Porque se tem uma coisa que o guarda municipal é competente em fazer, é transformar lugares destruídos em lugares virtuosos. Então, eu acho que se você, novamente, eu não sei se empoderamento seria a palavra certa, mas se você potencializar, se você deixar o policial explorar o potencial que ele tem, só vai vir coisa boa dali. Ok, nós temos mais uma pergunta da audiência sobre enchentes. Eu vou ler uma pergunta do Matheus Martins. Candidato, bom dia. Gostaria de saber seu plano para as fortes enchentes que acometem o estado de São Paulo, o município de São Paulo. Nossa, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta eu vou te falar. Essa pergunta, eu não sei, desculpa usar essa forma coloquial, eu também tenho um pouco de medo de me estender demais na resposta, mas essa pergunta separa o moleque do candidato sério, tá? Você vai ouvir as mais variadas respostas para essa pergunta e eu te garanto que 99% delas são baseadas em mentiras, tá? Quando você fala em enchente, a primeira coisa que você pensa, piscinão, vou fazer piscinão. Não é tão fácil assim. Para começar, se você não cometer o erro histórico que São Paulo cometeu, de ignorar a sua malha pluvial e você entender o que está acontecendo fisicamente em São Paulo, você vai ver que muitos piscinões têm que ser construídos fora do município, e isso depende do governo estadual. Vou dar um exemplo para você. Eu moro na região leste, eu moro perto aqui da região da Aricanduva. Para você consertar enchente na região da Aricanduva, fazendo macro intervenções como um piscinão, você tem que construir o piscinão na região do ABC. O prefeito de São Paulo não... Todo prefeito de São Paulo que falar, vou construir um piscinão e vou acabar com a enchente na Aricanduva, está mentindo para você. Não existe região dentro do município de São Paulo que você construa um piscinão e resolva o problema da enchente. O problema da enchente de São Paulo, ela passa necessariamente pelo primeiro entendimento da história de São Paulo, né? Nós cometemos um erro histórico aqui, na época do debate dos dois Franciscos, em que o Francisco Prestes Maia ganhou o debate, ele fez o planejamento viário de São Paulo com os anéis concêntricos, ignorando completamente a malha pluvial de São Paulo. Ele fez, diferente de Paris, diferente de outras cidades, que fizeram os anéis concêntricos respeitando a malha de São Paulo, ele simplesmente ignorou os rios, né? Inclusive, é até uma coisa feia, simbolicamente, uma vez que São Paulo só é São Paulo por causa da história dos seus rios, né? O rio Tamandatei, o rio Angabaú, enfim. O que foi feito? Retificaram-se os rios, criaram-se áreas de várzea ao redor, desapropriaram-se essas áreas e meteram rodovia em cima. Põe rodovia. 23 de Maio, Avenida Pacaembu, Avenida Jovem de Julho, todas essas avenidas foram criadas em áreas de várzea. E aí eu pergunto para você, você impermeabiliza, faz uma via para carros em cima de uma área de várzea. O que vai acontecer? É óbvio que você vai alagar a cidade. Então, São Paulo, infelizmente, foi construída dentro de um plano errado de anéis concêntricos que ignoraram a sua malha pluvial. Você entendendo isso, você tem que entender que não são macro intervenções que vão consertar
o problema de enchentes em São Paulo. De novo, você tem que fazer a bendita da gestão horizontalizada, você tem que botar plano de metas e análise de desempenho dos subprefeitos em relação à limpeza urbana. Isso é uma microintervenção, isso não é uma intervenção macro, isso é uma microintervenção, e além disso, é uma coisa que parece boba, mas faz a diferença, você tem que fazer campanhas educativas para que as pessoas joguem menos lixo na rua. Até hoje, nós não tivemos uma campanha sequer efetiva que reduziu o número de lixo na rua, né? Somado a isso, você tem que fazer um plano urbanístico diferente que dê uso para os imóveis abandonados em São Paulo. Inclusive, a partir daí, você começa a trazer, inclusive, avanços tecnológicos. Por exemplo, existem calçadas, né, que são feitas hoje com os cantos, com as laterais permeáveis. Se você pegar uma cidade como São Paulo, que tem mais de 35 mil quilômetros de calçada, você não está falando de uma solução pequena. É uma microintervenção que muda o histórico de uma região em termos de alagamento, né? Se você realmente delegar para o subprefeito, olha, cara, você vai ter que fazer uma limpeza urbana e uma campanha de conscientização de lixo na rua efetiva. Você muda o histórico de uma região em termos de alagamento sem gastar milhões, bilhões de reais em obras faraônicas e promessas vazias de campanha que não vão solucionar o problema. Então, o problema de São Paulo, desculpa me estender muito, é que realmente é um assunto complexo, não existe receita de bolo, você tem que entender a história de São Paulo, você tem que fazer as microintervenções técnicas necessárias, passando por cima das travas políticas, e você tem que entender um planejamento urbanístico de São Paulo como um todo para melhorar a capacidade tecnológica que nós temos de lidar com esse problema. Tá ótimo, deputado, queria passar a palavra para o Ricardo. Deputado, o senhor falou sobre a GCM, uma frase que eu achei muito interessante, que a GCM é especializada em transformar lugares destruídos em lugares virtuosos, né? Isso não aconteceu na Cracolândia, por exemplo, né? Ele é um foco permanente de problema em São Paulo. Como é que o senhor lidaria com essa questão do tráfico e do consumo de drogas ali no centro de São Paulo? É um problema de saúde pública, um problema social, um problema de segurança? Como é que o senhor vê esse tema tão complexo ali da Cracolândia? Olha, muito obrigado pela pergunta. De novo, eu sou obrigado a dizer, e desculpa novamente se eu me estender um pouco nesse assunto. Essa pergunta também separa o candidato demagogo do candidato que tem o pé calcado no chão, né? Eu até, assim, eu não quero federalizar o debate, mas, infelizmente, quando as pessoas te identificam como direita, eu sou de direita, as pessoas já vêm com preconceito, né? Qual é a solução? Arma! Qual a solução para a Cracolândia? BT policial. Não é isso. Não é isso. E, novamente, eu não vi nenhum pré-candidato à prefeitura desse ano tocar na ferida do problema certa. Vamos lá. O problema de Cracolândia em São Paulo, a meu ver, ele tem que ser visto por 3 ângulos. O primeiro ângulo deles é o ângulo mais básico, é o ângulo mais intuitivo, que é o ângulo social. Ela passa necessariamente a solução pelo entendimento que o usuário de drogas, neste caso de crack, etc., ele é um usuário que a droga não é só a causa do problema, ela é uma consequência de outros problemas prévios, né? Um isolamento social, um problema afetivo, um problema de relações interpessoais que essa pessoa tem. Então, ela passa necessariamente pelo social. Uma solução que eu daria, novamente, só desconsiderando os outros por enquanto, na solução social, é a descentralização de equipamentos sociais. Se não me engano, na gestão Kassab, acho que foi, não lembro agora o nome da secretária, para mim, eles cometeram um erro crasso, que foi a centralização de equipamentos sociais. Em lugares de São Paulo, que deveriam ser históricos, deveriam estar ali sendo utilizados para se explorar o potencial turístico que São Paulo tem, você centralizou ali equipamentos sociais e você tirou esse cara que é dependente de equipamentos sociais de perto da sua família. Você pega um cara que está na periferia, ele tem ali aqueles vínculos afetivos com o cara que ele jogou bola a vida inteira, com o cara que ele passou a infância ali na rua, você destrói esse vínculo afetivo e joga ele numa região central ultra movimentada, onde o cara fica ali vivendo de equipamentos sociais que ainda tem um outro defeito, não são equipamentos sociais completos. Então você pega, por exemplo, iniciativas como, com todo respeito, do padre Júlio Lancelotti, que dá uma marmita e um cobertor pro cara, não é essa a solução. Você tem que dar um equipamento social completo. Esse cara ele não precisa só de uma marmita e um cobertor. Esse cara precisa de ter onde dormir.
Esse cara precisa ter um espaço de convívio social. Dentro desse espaço de convívio social, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de voluntários que vão lá conversar com ele, só ouvir um pouco o que o cara tem para dizer. E esses pequenos detalhes, eles começaram, e aí eu faço um pequeno, assim, até com todas as ressalvas do mundo, eu faço um pequeno elogio na gestão Haddad, porque eles começaram a entender, de novo, microintervenções que mudam toda a história de uma região. Então, por exemplo, acho que foi na gestão Haddad que teve uma noite que fez muito frio e você perdeu ali dezenas de moradores de rua de uma vez. Eles entenderam por que o morador de rua não vai, muitas vezes, para o albergue? Porque o albergue não tem canil. Então, o único parceiro que o cara tem, que é aquele cachorro que acompanha ele, não pode dormir no albergue dele. Poxa, então, aí já começou-se a consertar alguns equipamentos sociais de, você vai ter um canil, então você traz o cara para dentro, o cara tem onde dormir, tem onde comer, tem onde conviver, tem espaço que ele vai ouvir música, tem espaço que ele vai conversar com outras pessoas. Então, esse aspecto social, que é o primeiro, eu acho que é muito nítido, e todas as pessoas entendem que isso tem que ser feito, né? Com essa novidade que eu estou trazendo, que é descentralizar os equipamentos sociais e levar para as áreas mais periféricas. Agora tem dois outros aspectos que eu não vejo outros candidatos tocando no assunto e são fundamentais para a solução do plano de combater a Cracolândia. O primeiro deles passa necessariamente por um planejamento urbano diferente. Aí, de novo, eu vou tocar de novo nesse assunto. Você precisa flexibilizar a permissão de uso de imóveis em São Paulo. Você precisa acabar com o excesso de tombamentos. Eu vou só dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, o prédio que hoje é um McDonald's na Paulista, ele já foi agência ali do Bank de Boston, historicamente faz aquelas decorações de Natal super bonitas. Aquele prédio é tombado. Só que aquele prédio, ele não é uma construção histórica, ele é uma construção aqui da segunda metade do século XX, que remete a uma construção histórica. Então aqui em São Paulo se tem uma mania de tombar tudo. Se você pegar o Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, né, Brasil Colônia, Brasil Regência, Brasil Imperial, tudo passou pelo Rio de Janeiro, você tem menos de 400 imóveis tombados. Aqui na região central de São Paulo, você tem mais de 900. Então assim, é um completo fora o tombamento ao redor. Então você não tem só aquele núcleo ali de tombado, você tem toda a rua, todo o bairro sofrendo aquela interferência negativa de um tombamento mal feito. Então, passa necessariamente de um planejamento urbano para reconduzir ali o uso do solo em São Paulo, e tem ainda um terceiro aspecto. Desculpa me estender, eu vou passar rapidamente por esse aqui, que é o impeditivo legal que nós temos de usar ferramentas já previstas. E aí, de novo, eu vou trazer aqui a figura da internação compulsória, eu vou trazer aqui a reintegração de posse, eu vou trazer aqui aquela concretagem de acessos a imóveis invadidos, mas desculpa me estender, se a gente puder, numa outra oportunidade, falar mais sobre isso, é um assunto que não tem receita de bolo, e nós precisamos falar dele com profundidade. Deputado, eu agradeço, a gente só está correndo aqui porque tem muita pergunta, a audiência tem participado, e a nossa conversa está muito rica. Queria passar a palavra para o Kaique. Isso, deputado, fazendo uma pergunta sobre transporte, né? As tarifas em São Paulo são de R$ 4,40, né? Um valor que é considerado bastante elevado aí, né? O orçamento da prefeitura, por outro lado, ele prevê nesse ano um repasse de 2,5 bilhões para empresas de ônibus, né? Na forma de subsídio. O senhor acha que o usuário deve pagar um preço mais elevado pela passagem para reduzir os gastos com o subsídio? Já até aproveitando aqui, que tem uma pergunta da nossa audiência também que envolve transporte, do Gustavo Rodrigo, quais vão ser as mudanças no transporte público, né? Uma questão mais prática. Olha, muito obrigado pela pergunta de novo. Novamente, para não me estender, eu vou cortar toda a parte que é o tronco central, na verdade, do que eu quero fazer, que é um planejamento urbanístico diferente. Não tem como você ter um transporte eficiente quando você tem, por exemplo, 40% das pessoas morando na Zona Leste e só 10% dos empregos. Quando você tem 90% dos empregos no centro expandido de São Paulo. É impossível que você tenha um transporte eficiente. Então, sem mexer no planejamento urbanístico e no uso do solo de São Paulo, você não soluciona o problema de transporte de São Paulo. Falando mais especificamente dos contratos de ônibus, nós temos um problema gravíssimo aqui em São Paulo, e desculpa usar essa palavra forte, mas a gente tem que utilizar, que é o seguinte: a gente tem, de fato, uma máfia dos transportes aqui em São Paulo, e a gente tem que ter alguém com coragem para bater de frente. O que significa bater de frente objetivamente? Vamos sair do discurso e vamos para uma ação objetiva. São Paulo é uma das únicas capitais do mundo deste tamanho que ainda juntam
o risco de capital com o risco de operação num mesmo contrato de prestação de serviço. Isso é um completo absurdo. Na prática funciona o seguinte: se você tem uma garagem de ônibus, você está falando ali de centenas de milhões de reais. É muito caro para você ter uma garagem de ônibus. Então, o risco de capital para você ter essa garagem de ônibus, ele só vale a pena se você tiver contratos longos. Aqui em São Paulo se comete o erro deste risco de capital que demanda um contrato longo estar atrelado ao risco de operação. Então, quem tem os ônibus e a garagem de ônibus presta o serviço. Isso é uma anomalia, isso é um absurdo, isso fecha o mercado para poucos players que a gente sabe quem são, que estão ali se perpetuando no poder há décadas. Só para você ter uma ideia, as linhas de ônibus de São Paulo não mudam há mais de 3 décadas. E eu pergunto, você acha que a cidade não mudou ao longo dos últimos 30 anos? Então, o que tem que ser feito objetivamente? Você tem que fazer uma coisa simples que muda a história do transporte público em São Paulo. Você separa o risco de capital do risco de operação. Você faz com que o risco de capital seja absorvido por fundos, por grandes investidores, que vão ter ali um contrato longo para ter a sua recompensa financeira. E o risco de operação, dado a empresas que vão alugar esses equipamentos, mas que podem vir de qualquer outro lugar do mundo. Você pode trazer uma empresa de Madrid, que é referência em transporte público, você pode trazer uma empresa do Ceará, que também é outra referência em transporte público, para prestar um serviço de 4 anos. Pô, o serviço não está legal, um abraço, vem o próximo. Vamos fazer uma concorrência. É um monte de gente competindo por aquele risco de operação de 4 anos. Então, se você não fizer isso em São Paulo, todo o resto, tudo vai ser demagogia. Tudo vai ser mentira, tudo vai ser perpetuação dessa máfia que nós temos hoje, e nós precisamos de alguém com coragem verdadeiramente, sem amarras políticas, para bater de frente e fazer o contrato do jeito que tem que ser feito. Deputado, o senhor comentou agora sobre essa questão das empresas do transporte público, então eu queria aproveitar e perguntar sobre como é que o senhor pretende levar na administração de São Paulo a relação com as empresas que prestam serviço hoje na cidade de São Paulo de zeladoria, a questão de varrição de rua, coleta de lixo, remoção de entulhos, e como é que isso pode melhorar tanto para o centro da cidade como para a periferia. Obrigado pela pergunta. Novamente, essa resposta é similar. Ela passa necessariamente, às vezes, por desatrelar o risco de capital do risco de operação. Isso é uma coisa fundamental que dá para fazer em tudo, né? Não numa empresa de varrição, por exemplo, que o risco de capital é absurdamente baixo. Mas a gente passa pela tal da gestão horizontalizada. O que é feito historicamente em São Paulo? E isso, assim, se a gente puder discorrer sobre isso em uma outra oportunidade, eu vou dar nomes aos bois. Nós temos hoje em São Paulo, o cara, ele chega de prefeito, o que ele faz? Ele chama ali os secretários próximos dele. Então, o secretário aqui é meu amigo, esse cara é competente, chama o secretário. É impossível um secretário cuidar da lei do PSIL, cuidar da varrição de ruas, cuidar de tudo isso, de uma rua lá da Avenida Tucuruvi e da Avenida Itaquera. É impossível o cara fazer isso. Como que isso já tem previsão na nossa estrutura municipal? Como que isso deveria ser feito? Isso é responsabilidade das subprefeituras. O que acontece é que, hoje, os subprefeitos são delegados politicamente. Eu quero lembrar que, na gestão do atual prefeito, nós temos o Vacareza. Nós temos um condenado no mensalão, tendo cargo na prefeitura. Nós temos as subprefeituras. Eu vou até contar uma história brevemente aqui. Quando eu fui buscar partidos, eu fui expulso do DEM, fui buscar partidos para disputar a eleição. Coincidentemente, eu ia conversar com o partido, naquela semana o partido ganhava um cargo na subprefeitura X. Aí ia conversar com outro partido, o partido ganhava um cargo na subprefeitura da Y. Então, a gente sabe que as subprefeituras hoje são delegadas politicamente, nós precisamos delegar elas tecnicamente. Se você fizer uma análise de performance, se você colocar um subprefeito técnico e falar, a sua cabeça está a prêmio, se você não cumprir as metas, se o feedback da população, porque você não está cumprindo o seu serviço, você vai sair fora. Aí você tem uma relação contratual do poder público com o poder privado muito mais técnico e muito menos político. Então, eu acho que necessariamente isso passa não só pelas escolhas certas dos secretários, mas pela revisão dos contratos, desatrelando algumas vezes o risco de capital do risco de operação, mas necessariamente pela fiscalização técnica das subprefeituras, que não devem ser distribuídas politicamente como tem sido feitas hoje. Tá ótimo, deputado. Eu queria passar a palavra agora para o Ricardo Galuppi para fazer uma pergunta. Várias propostas passam por mudanças na legislação municipal, dessas propostas aqui mencionadas, né? Recentemente, não só o senhor, mas também o vereador Fernando Holliday
trocaram o DEM pelo Patriotas, né? Com que bancada o senhor pretende contar caso chegue à prefeitura, e como é que o senhor pretende se relacionar com o Legislativo Municipal? Se o senhor encontrasse um Arthur Duval como líder da oposição na Câmara Municipal... ferrado. Como seria o relacionamento? Essa é uma pergunta muito interessante, né? As pessoas, por eu ter um aspecto combativo, um aspecto de ter poucas papas nas línguas, as pessoas acham que eu sou meio que um animal, né? Um cara brigão, que bate na mesa, e ao contrário, né? Se você perguntar para os meus pares, para outros colegas deputados que eu tenho, apesar de eu ser um cara combativo, eu sou um cara muito do diálogo, eu converso com todo mundo, eu sou um aglutinador. E, novamente, o papel do deputado é diferente do papel do gestor. Se você vira prefeito, você não é mais um vereador, você não é mais um deputado, você não é mais um militante. Você é um cara que tem que fazer o que tem que ser feito para solucionar o problema. Isso passa necessariamente por ser menos midiático, por ser menos combativo da porta para fora e ser mais articulador, tá? Eu quero dar um exemplo aqui de uma história bem sucedida do Fernando Holliday. O Fernando Holliday é um vereador que entrou também e ele é ultra combativo, ele é um cara, eu diria que é o vereador mais combativo da história de São Paulo. E esse cara conseguiu agora aprovar em primeira votação um projeto, assim, muito difícil de ser aprovado, que é o revogaço, né? A revogação de mais de 100 leis na cidade de São Paulo. E por que o cara consegue isso? Primeiro, porque tem capacidade de articulação. Segundo, porque, apesar do projeto ser muito difícil de passar, que ali você tem lei do tio, do avô, do pai dos vereadores atuais, é um projeto difícil de você articular, você consegue, com a capacidade de comunicação que nós temos, mostrar com clareza a necessidade daquele projeto. Então, vou dar um exemplo para você. Você pega um cara que mora em São Mateus, um cidadão comum, ele tem os vereadores ali da região. Aí eu apresento um plano onde aquele imóvel, né, onde você vê ali em São Mateus abandonado, vai ter um uso. Você vai ter uma mudança de uso, você vai ter a flexibilização nas EIs, você vai ter ali a demanda habitacional sendo atendida. É muito nítido que se o vereador vota contra um projeto bom para aquele cidadão, o cara vai ficar magoado com ele. Então, quando você apresenta um projeto e faz uma comunicação claramente boa para as pessoas, você tem uma capacidade de articulação muito maior, sem o tal do toma lá da cá, e sem essa história de falar, eu vou bater na mesa e vai ter que me engolir. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Você fala, o povo está comigo e eu vou passar por cima de todo mundo. Isso não existe. Não existe prefeitura sem Câmara Municipal, não existe. Então, entendendo isso, eu acho que mostra uma maturidade no debate, mostra que nós temos capacidade de articulação também. Deputado, nós temos mais uma pergunta do público. Por favor. Isso, bastante interação aqui com a gente. Pergunta do César Sampaio. Vai cumprir o mandato ou vai abandonar para virar governador? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, não existe esse negócio de você falar que você vai ser... Eu vou responder dessa maneira, essa pergunta muito clara. Se você virar prefeito de São Paulo para ser governador, você vai ser um péssimo prefeito. E por que eu estou falando isso? Ser prefeito é o pior emprego do mundo. Você está com todos os problemas ali na sua cara, a solução ela passa por você. E para você solucionar esses problemas, necessariamente você vai ter que gastar capital político e você vai ter que gastar capital de, eu não diria de popularidade, mas você vai ter que ter pulso firme muitas vezes. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você enfrenta a máfia dos transportes, você está necessariamente enfrentando dois grandes vereadores de São Paulo que têm uma popularidade absurda e eles vão virar todas as armas contra você. Isso é o oposto do que um cara que quer fazer campanha para governador tem que fazer. Então a gente viu, por exemplo, o Dória, ele entrou em São Paulo, mentiu deliberadamente, eu vou prefeitar, vou ficar os 4 anos, sou gestor, acelera. Beleza, deu 6 meses, o cara já estava fazendo campanha para presidente. E aí ele começou a abraçar taxista, começou a falar bem do Che Guevara, assim, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a minha campanha, ela já é muito clara. Ela já mostra que o meu caso é o seguinte, eu quero fazer da cidade de São Paulo um exemplo do resto do Brasil. Isso necessariamente passa por uma campanha completamente contrária do que se deve se fazer se você quiser ser um populista para escalar para ser governador. Deputado, o senhor comentou sobre a questão da Câmara dos Vereadores e por isso eu queria perguntar. A Câmara aprovou nessa semana uma reforma administrativa. Foram extintos 200 órgãos e departamentos, criados 2 agências reguladoras,
eu queria perguntar a sua opinião sobre essa reforma, e se o senhor pretende aprofundar essas mudanças na estrutura da gestão da cidade de São Paulo. Veja, você tacar pedra, né, você ser engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil, né? Eu vou poupar aqui as críticas que eu tenho a essa reforma administrativa. Acho que ela veio num sentido bom de reduzir a máquina pública, etc., mas criou agências reguladoras, então eu não vou ser imaturo aqui de só tacar pedra. O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu faria uma reforma da Previdência, que foi, inclusive, necessária e bem feita aqui em São Paulo. Eu faria uma reforma da Previdência mais ampla, e faria uma reforma administrativa, como é que eu posso colocar isso? Eu queimaria menos gordura. Eu não deixaria, assim, eu faria questão de algumas coisas, como a não criação, por exemplo, dessas agências reguladoras. Então, eu acho que fica um pouco superficial, eu, aqui, de fora, falar, não, então eu vou me abster um pouco dessa resposta para não mostrar imaturidade, mas eu diria que a minha direção, numa reforma previdenciária, numa reforma administrativa, elas seriam mais duras, elas seriam mais contundentes para os privilégios, vamos dizer assim. Eu vou passar a palavra para o Galo, mas antes eu queria perguntar só para que o senhor aprofundasse um pouquinho o que o senhor quer dizer com essa mudança de privilégios. Aonde essa reforma administrativa errou? Não, então eu acho o seguinte, por exemplo, eu sou contra, de uma forma geral, você dar forças para agências reguladoras. Eu não acho que o caminho para uma prosperidade de São Paulo seja mais regulação. E nesse caso, eu não sei se eu usei uma palavra muito forte, mas eu ainda considero a palavra certa. Eu considero sim um privilégio. Porque quando você tem um agente regulador que está acima ali das leis de mercado, vamos dizer assim, você necessariamente está acumulando poder, você necessariamente está dando privilégios nas mãos de poucas pessoas. Isso nunca funciona. Isso, ao meu ver, nunca funciona. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é justamente isso, né? Primeiro, você tinha um preconceito absurdo com a palavra privatização. Então, quando você privatizava ali regulando demais. E hoje a gente vê que agências reguladoras, isso eu digo em todas as esferas, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, você vê que as agências reguladoras, elas não protegem o cidadão da empresa, elas protegem a empresa do cidadão. Então, eu sou contrário a esse tipo de regulação estatal. Eu faria uma reforma no sentido de enxugar ainda mais esse acúmulo de poder. Tá ótimo. Queria passar a palavra, então, para o Ricardo Galo. Deputado, o São Paulo tem hoje um orçamento de 68 bilhões e 900 milhões de reais. É muito dinheiro. E a maior parte desse dinheiro, como é comum nos orçamentos, está comprometido com o funcionalismo, com os funcionários da ativa e com os aposentados. Como é que o senhor pretende lidar com as reivindicações frequentes do funcionalismo por aumento de salário? O senhor pretende privilegiar alguma categoria, como a guarda municipal, ou dar tratamento igual para todos? Obrigado pela pergunta. Na verdade é o seguinte, eu quero começar dizendo que os meus avós paternos foram enfermeiros do Estado a vida inteira, tá? A minha mãe é professora da rede pública, eu tenho duas tias que também são professoras da rede pública. Muitas vezes as pessoas veem as medidas que eu proponho como um preconceito ou criminalização do serviço público, e não é nada disso. O servidor público ele é fundamental para o funcionamento do município, do Estado e até da União. Então, não existe esse negócio de funcionário público é tudo vagabundo, isso aí não existe. Tá? Os meus discursos fortes, que eu fiz inclusive na Assembleia Legislativa, xingando algumas pessoas de vagabundos, etc., foi direcionado especificamente para indivíduos que eu estava olhando no olho ali. Tá? Agora sim, a gente tem que desmistificar algumas coisas. A gente, na verdade, nem debateu educação aqui, mas se a gente for falar de educação, nós temos alguns paradigmas para serem quebrados. A remuneração do professor municipal em São Paulo não é ruim. Por incrível que pareça. Por mim, o professor ganharia o dobro. Né? A minha mãe, eu queria que ela ganhasse o dobro do que ela ganha sendo professora. A minha tia também. Só que a remuneração no Estado é ruim, a remuneração no município, ela não é tão ruim. Eu não acho que o problema do funcionalismo público em São Paulo passa necessariamente pelo aumento do salário, a não ser, e aí novamente eu quero fazer um adendo aqui, sem ser populista, a não ser dos funcionários de segurança pública. Hoje, a meu ver, o salário de um policial é vergonhoso. Acontece que nós temos algumas limitações legais que extrapolam a competência do município. Então, novamente, o orçamento de São Paulo é grande? É. O orçamento de São Paulo é engessado? É também. Né? A lei de diretriz orçamentária
Só que ainda tem muito campo para você trabalhar dentro desse orçamento. Se eu chegar para você e falar assim, eu tenho 22% do orçamento para educação que eu não posso mexer. É verdade, mas dentro desses 22%, dentro desse orçamento, tem muita coisa para ser feita, e se você fugir de demagogia, se você fugir de populismo, você consegue fazer coisas extraordinárias. Como eu falei, por exemplo, no caso da saúde. Eu não preciso mexer no orçamento, eu não preciso fazer uma lei nova, né, que mude para cima ou para baixo o orçamento da saúde para distribuir melhor as equipes dentro das UBSs. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso vincular mais dinheiro ao transporte público para que você tenha uma qualidade melhor contratual. Eu não preciso disso. Eu acho que o orçamento de São Paulo ele precisa de algumas soluções que passam... Eu vou usar uma palavra até forte aqui. Ela não passa não necessariamente por uma solução inteligente, mas por uma solução que não seja burra. Eu vou dar um exemplo aqui de uma decisão, desculpa a palavra forte, mas uma decisão burra do nosso prefeito. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de conceder o meio-fio da cidade, né, que é uma área extremamente valiosa. Você pode ampliar uma calçada, você pode criar uma ciclovia, você pode criar uma fachada ativa. Ele travou por 15 anos para o pior uso que você pode ter de uma calçada, que é você pegar a caixa de metal, que é um carro, e deixá-la parado. Ele concedeu para a Zona Azul. E aí, por que o cara faz isso? Porque ele está tendo uma visão de longo prazo? Não, porque você trava a cidade por 15 anos, mas a grana chega agora. A grana da concessão que ele fez chegou agora. Então, esse tipo de visão limitada do orçamento, eu preciso de mais dinheiro aqui, preciso de mais arrecadação, faz com que a gente tenha anomalias. A gente tenha, por exemplo, um aumento de 33% no ITBI. É um completo absurdo. Inclusive, um dos meus planos, e não vai ferir a lei de diretriz orçamentária, é zerar o ITBI. Nós vamos zerar o ITBI em São Paulo, tá bom? Nós vamos acabar com a outorga onerosa. E tudo isso dentro de um plano econômico calcado na realidade, com o pé no chão. Né? É aquela história. Quanto não necessariamente você aumenta a arrecadação, aumentando as alíquotas. Então, eu acho que tem coisa para ser feita sem ficar visando aumento ou desvinculação de receita. Deputado, nós estamos indo para o final da nossa live, a gente tem um tempo aí limitado de 1 hora. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para dar voz ao senhor, se eu quiser colocar alguma coisa que faltou, que o senhor gostaria de colocar, para já agradecendo aí o final da nossa live. Pô, eu que agradeço para vocês as perguntas inteligentes, a oportunidade de falar. Desculpa me estender em alguns temas, é que realmente às vezes a gente está aqui com soluções densas e a tradução disso em 2 ou 3 minutos não fica tão simples, mas o que acontece é que é o seguinte, São Paulo nunca teve um cidadão paulistano como prefeito. Essa é a verdade. A gente sempre teve um cara que viveu na bolha política, sempre. Ou então um cara muito rico que viveu no helicóptero da Faria Lima para o Jardim Europa, que é onde ele mora. Não podemos mais ter isso. São Paulo é para ser uma cidade de primeiro mundo. Eu fico assim, embasbacado que nós temos pessoas que, vou passar um final de semana em Buenos Aires, vou passar um final de semana em Madrid, vou passar um final de semana em Paris, é super charmosinho, tem um bistrozinho. Pô, por que nós não podemos ter isso aqui, cara? Por que nós não podemos ter isso aqui? Nós temos um Moema, por exemplo, um IDH maior do que da Suíça, e você, 11 horas da noite, se você é uma mulher voltando do cursinho, você tem medo de passear em Moema. Por quê? Porque foram feitas soluções burras, porque você tem ali ruas com corredores cinza, com onde vai carro, com prédio, você não vive a cidade, você não tem ali um restaurantezinho, um negócio charmoso, uma varreção de rua, até da iniciativa privada para manter aquele negócio bonito, você não tem isso. Nós temos o potencial para ser uma metrópole, assim, de dar exemplo para o resto do planeta. Nós somos a maior capital do hemisfério sul e a gente está atrelado em politicagem de botequim. A gente está atrelado a Bruno Covas concedendo subprefeitura para Avante, para Próspera, esses partidecos aí. Pelo amor de Deus, quando que a gente vai acordar e, de fato, viver a nossa cidade? Eu não quero mais ninguém saindo daqui para ter boas experiências em outros lugares. Nós temos que ter boas experiências aqui em São Paulo. Tá ótimo, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer também a presença e a participação dos jornalistas Ricardo Galupo e Kaique Alencar. Agradecer a nossa audiência, que na verdade foi recorde das lives do IG pré-eleitorais. E mais uma vez contar com a presença de todos vocês nas próximas. Obrigado. Tchauzinho.